Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe. Nós estamos dando continuidade a respeito da aliança, nessa campanha de aliança para multiplicar. Quero agradecer a pastora Rosemary, que me substituiu semana passada, por causa da condição que a Betinha estava. Nós estávamos dando apoio à Roberta. Graças a Deus, ela está se recuperando bem, já está em casa, já veio para o culto também. Esteve conosco aqui domingo. Deus abençoe, irmãos. Nós estamos falando sobre a aliança para multiplicar. Um dos maiores princípios que a Bíblia nos deixou é a respeito do poder da aliança. Eu estive explicando na primeira terça-feira como a aliança foi introduzida no mundo espiritual, no mundo terreno e em todos os aspectos na vida social. Hoje eu quero falar algumas coisas a respeito de algumas características da aliança que nós geramos através dos nossos relacionamentos, através da nossa vida social, vida espiritual. Nós geramos uma aliança de compromisso. É uma aliança que gera compromisso de ambas as partes. E eu quero falar que quando não respeitamos esse princípio, nós corremos no risco de deteriorarmos. Nós corremos no risco de termos dificuldades até emocionais. Pessoas que não obedecem o princípio da aliança, elas podem correrem em situações que venham agravar até para gerar uma ação de desgraça na vida. É muito importante aqueles que estão aliançados, aqueles que fizeram compromisso com Deus, com os homens, em toda a vida, num aspecto horizontal, a aliança é poderosa para te trazer os benefícios para a multiplicação. E eu quero ler com vocês um texto em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler até o versículo 6. Depois nós vamos lendo alguns textos para fortalecer a nossa argumentação. Mas eu quero que você preste atenção o que acontece nesse momento que a aliança é gerada, um compromisso que as pessoas assumem, e esse compromisso tem uma determinada condição de entrega e de tomada de atitude. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e danças com adufes e com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Obrigado. Poder sentar, igreja. Davi só aparece como alguém importante depois que ele faz uma grande obra de enfrentar aquele que desafiava a nação de Israel, Golias, o gigante. Davi se tornou importante depois
que enfrentou Golias, quando realmente tirou aquele que assustava, amedrontava o exército do Deus vivo e colocava em perigo a nação de Israel. Mas quando Davi enfrentou Golias e fez com que ele fosse humilhado e colocou o Deus Todo-Poderoso sobre acima de todas as coisas naquele momento, Davi foi honrado. E a partir daquele momento, Saul, diz o texto, ele trouxe Davi para a sua casa, para o seu palácio. Davi não mais voltou para a sua casa. E agora estava junto do rei. E a palavra do Senhor nos ensina que, como aconteceu a amizade de Davi com Jonatas. E eles ficaram com um compromisso de amizade tão profundo que a importância dos objetos de Jonatas, filho de Saul, do rei Saul, ele participa Davi como um gesto de cortesia, de amizade e de aproximação, de fidelidade. E o texto fala que ali, naquele momento, houve realmente uma aproximação tão forte que a alma de Davi, os sentimentos de Davi, as emoções de Davi, se ajuntou com os sentimentos e as emoções de Jonatas, fazendo com que eles se sentissem na obrigação de se defenderem, de cuidarem, de tomar uma posição de que agora eles estavam vivendo um sentimento de aliança. E esse texto nos narra profundamente que a aliança, ela não nasce por acaso. As pessoas se unem, as pessoas tomam compromisso, as pessoas se atendem num aspecto tanto do trabalho como num aspecto sentimental, afetivo. É corroborado com o poder e com a presença de algo que é muito mais forte do que qualquer sentimento humano. Algo divino. E o texto nos fala sobre isso, que naquela hora a alma de Davi se apegou à alma de Jonatas. A amizade foi tão forte, os valores que eles defendiam, as mesmas guerras que eles lutavam, os mesmos projetos eram sentidos nos seus próprios corações. E aquilo se tornou algo poderoso na vida de convivência de Davi e Jonatas. Nos revela aqui, irmãos, que a partir de que uma aliança é feita, ela tem que ser preservada. E eu observo nesse texto o quanto Jonatas, ele lutou por Davi. Em algumas ações haverá uma predominância de uma maior parte de um posicionamento de uma pessoa. Em alguns momentos, a aliança, ela vai entrar numa cadência rítmica, no mesmo compasso. Mas haverá um momento em que a aliança, ela vai ter uma predominância maior daquele que tem maior força e maior condição para suportar e para proteger a aliança. Eu quero dizer que quando as pessoas estão aliançadas, o poder da aliança pode ser maior de uma parte em detrimento à luta em que a outra pessoa está passando. E foi justamente o que aconteceu. A ascensão de Davi foi algo estrondoso. Eu quero dizer que nem todos vão se alegrar com as suas vitórias. Nem todos vão aplaudir pelas suas conquistas. Mas não importa, quem está aliançado com você vai reconhecer, vai valorizar. Muitas vezes eu fico pensando
que às vezes nós nos pegamos por um aspecto muito negativo. Não se apegue àqueles que não te dão valor, não se apegue àqueles que não reconhecem a sua vitória, não se apegue àqueles que não veem em sua vida a presença de Deus, mas se apegue àqueles que estão ao seu lado, que estão orando por você, que em todo momento, embora você não saiba, essas pessoas estão lá, opa, glória a Deus, estão vibrando com a sua vitória. Eu quero que você entenda que essa amizade de Davi com Jonatas nos prova que nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar o preço da aliança. Nem sempre as pessoas entendem o valor do preço da aliança. Nem sempre as pessoas estão preparadas para entender que é momento de defender a aliança. Eu quero ver com vocês aqui alguns aspectos importantes de como a aliança de amizade, de alma, de compromisso, que eles tiveram perante Deus e na presença do Senhor, fizeram isso, oraram juntos, mas nada pode desenvolver, multiplicar, se não houver cumplicidade, honestidade, devoção, porque na aliança sempre pagaremos um preço, porque quem está aliançado não vai medir esforços, não vai ver dificuldades, não vai ter limite. Eu quero que você entenda isso. Muitas vezes as pessoas estão aliançadas, mas tem um fator por trás, um motivo maior por trás daquela aliança. E logo quando a coisa começa a ter dificuldades, começa a pegar, a gente vê quem verdadeiramente está aliançado e quem não está aliançado. O texto fala sobre isso, dizendo que Davi foi acolhido no palácio. Saul estava feliz porque era a honra do seu reinado, Deus estava sendo exaltado, o povo estava feliz, a vitória havia chegado, mas a aliança ela passa por um processo. A gente pode perceber que Saul, ele tinha só um interesse com Davi, porque ele colocou Davi como chefe de guerra. E nas batalhas Davi estava trazendo muitos resultados, maravilhosos resultados. Tanto que o nome de Davi começa a crescer. E não começa a crescer. O nome de Davi começa a crescer mais do que o nome do rei. E as mulheres começavam a saudar a Saul. Elas cantavam para Saul e gerou, nesse momento, um espírito de ciúmes. Um espírito de contenda. Aí que eu quero dizer para vocês, a aliança ela tem que suportar, tem que entender que cada um tem o seu espaço. Cada um recebe de Deus o seu louvor. A honra quem dá é o Senhor. É Ele que levanta e é Ele que abate. É o Senhor. E o texto nos narra que aquele momento que Saul estava feliz de ter Davi em sua casa, há uma mudança. Eu quero dizer que a gente só vai conhecer as pessoas com a convivência. Davi começou a conhecer Saul com um período de convivência no palácio. E é isso mesmo, nós não sabemos o que está no seu coração, o que está no meu coração, só a aliança que vai confirmar. Só as nossas atitudes, as nossas ações. Porque eu não sei o que está no seu coração. Você pode falar um bocado de coisa, mas só Deus sabe o que está no seu coração. Só Deus sabe o que está no meu coração. Só Deus entende o que está dentro de nós. E nesse momento começa a ter uma visão muito clara do que estava no coração do rei Saul. A Bíblia diz no versículo 6, sucedeu, porém, que
vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes e com alegria, com instrumento de música. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí você vai perceber que no versículo de número 8, o que gera no coração daquele que tem uma aliança que é aliança defeituosa? A Bíblia diz: então Saul se indignou, ficou irado, revoltado, ciumento. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares, na verdade. Que lhe falta então, senão só o reino? Então entrou esse espírito de ciúmes. E é o que eu quero pensar com vocês, irmãos. O ciúme tem dividido muitas famílias, o ciúme tem dividido muitas companhias, muitas parcerias, muitas alianças têm sido quebradas por causa do ciúme. O ciúme tem gerado nas pessoas um espírito que tem dominado até mesmo para as coisas mais terríveis na vida. Pode levar as pessoas às atitudes mais absurdas na vida. Como aquele que estava sempre querendo aquela pessoa perto e agora quer essa pessoa bem distante. Como aquele que dizia: olha, Davi é bem chegado e agora Davi não é mais essa pessoa importante aqui do meu lado. Não tem qualquer valor. E o texto vai nos falando que isso foi gerando no coração do rei Saul, ao ponto que o ciúme gerou estratégia de assassinato. Saul desejou matar Davi. A gente sabe em psicologia que ciúme e amor, ódio e amor andam lado a lado, é uma face da moeda. As pessoas, quando estão unidas por algum propósito, falam bem, conseguem enaltecer, mas logo quando tem um problema, entra o ódio ou entra o ciúme. Começam a falar mal, começam a destratar. Isso está operando no campo da mente humana, mas a gente tem que entender que a aliança, ela tem que ter o poder para lutar contra esses sentimentos. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, assim, em termos de aliança, que não pode ser uma coisa só: eu tenho uma aliança com a pastora, eu tenho uma aliança com o Xandão, não, a minha aliança vai provocar em mim mudanças, até que gerem em mim dor, sofrimento, mas eu tenho que ser fiel à minha aliança. O que acontece com Saul é que ele não estava vendo que Davi estava sendo exaltado pelo Senhor. Não era nada com ele, mas ele foi atingido porque ele se sentiu mais portentoso. Davi não estava nem se preocupando com aquilo. Tem pessoas que precisam de coisas para se manterem no holofote, o que Davi queria era fazer a vontade de Deus. Mas o que Saul queria era as honras do seu reino e de todos os seus súditos. E a Bíblia diz no versículo 10 do mesmo capítulo: aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. E aí a gente pode ver que a vida de Saul começou a ter declínio. A quebra de aliança é uma maldição, irmãos. Eu digo mesmo, quebrador de aliança é amaldiçoado. Se as pessoas não têm cumprido fielmente a aliança com você, problema delas. Mas mantenha-se firme na sua aliança. Não volte atrás. Não seja um quebrador de aliança.
E a palavra do Senhor vai nos narrando que isso vai dominando o coração de Saul. Saul não estava lutando por sua aliança. Essa é a luta interior. Nós precisamos tirar todos esses pensamentos errados, todo esse lixo interior. A gente precisa lutar. Precisamos lutar pela nossa aliança, que o Senhor esteja realmente no meio da nossa aliança, porque toda aliança, irmãos, escutem isso, toda aliança será testada. Toda aliança, aliança de casamento, aliança de negócio, aliança de irmãos, de convivência social, aliança no trabalho, aliança. Toda aliança é testada, toda aliança é levada a um nível de prova. E a gente percebe agora que, diferentemente, é a atitude de Jonatas, filho de Saul. Porque se a provocação chegou no coração de Saul, olha, só falta agora Davi tomar o reino. E quem seria o sucessor no lugar de Saul? Jonatas. Mas Jonatas bem tranquilo a respeito daquilo que estava proposto para a sua vida, não há na sua alma nenhum tipo de conspiração contra Davi. A gente percebe que o que Saul quis fazer era provocar uma ira no coração de Jonatas, porque Jonatas era o mais próximo para fazer aquilo que desejava o coração de Saul, matar Davi. E é isso que eu quero dizer para vocês. A aliança muitas vezes é testada. Sabe quando as pessoas nos provocam para que possamos entregar ou ficar a favor dela e acabar com a nossa quebra de aliança, com aquilo que tínhamos? As pessoas esperam por isso. Toda aliança é levada a um nível para ser testada. O capítulo 19, o versículo 1, Saul reúne todos os seus líderes, reúne toda a gente de confiança, e lá estava Jonatas. E diz assim: e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Eu digo que agora começou a prova para tentar contra a aliança. Eu creio que há um espírito trabalhando para isso. Porque a aliança também fala a respeito de união, de comunhão, de unidade. A coisa que mais aborrece o inimigo das nossas almas é ver pessoas em comunhão, pessoas em unidade, em aproximação. O fato de estarmos em aliança não quer dizer que eu não tenha defeito, que eu não tenha problema. Mas eu posso me garantir de que eu estou sendo, de alguma forma, ajudado por aqueles que eu estou aliançado. O que Saul estava tentando determinar, era impossível chegar no coração de Jonatas, porquanto Jonatas estava integralmente decidido guardar e proteger a sua aliança. Você entende isso? Diga amém. Isso é um princípio, irmãos, que molda toda a nossa relação com a sociedade. Em toda a relação com a sociedade, vida ministerial, nós vivemos assim. Por diversas formas, há uma luta muito grande para nós entregarmos na bandeja a cabeça daquele que nós estamos aliançados, como fez com João Batista. E a gente percebe que em todo tempo há uma provocação para uma quebra de aliança. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, que a gente se compromete, o nosso voto, o nosso compromisso. Eu creio que isso vai tomando uma
condição de fortalecimento daquilo que vai multiplicar nas nossas vidas. Nós multiplicamos através do valor das nossas alianças. Nós crescemos através do valor e da honra da nossa aliança. A aliança é respeitada com honra na frente ou por trás. A aliança é respeitada com gestos, com atitude, com ações, com respeito. O que acontece aqui é que o desespero bate no coração de Saul, mas a Bíblia diz que Jonatas estava realmente decidido a guardar a sua aliança. O versículo número 2 fala a respeito disso. E Jonatas, do capítulo 19, e Jonatas o anunciou a quem? A Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Eu vejo assim, em alguns momentos, o inimigo coloca na cabeça da pessoa para o revanchismo. Agora que eu vou me aproveitar. E às vezes faz isso até no nível de até querer o lugar da pessoa, desejar a posição da pessoa. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, de uma forma muito geral. Em todo canto há esse espírito. E como eu disse no início, eu não sei o que está no seu coração, nem você sabe o que está no meu coração. Nós só vamos saber de verdade o que está dentro de nós no momento que provocarmos uma decisão de respeito, de honra, de honestidade e fidelidade. E nesse momento, Jonatas provou isso. Porque ele poderia muito bem, porque seu pai já estava preparando as pessoas para que Davi não assumisse o trono. E de uma forma legal, era o direito de Jonatas. Mas o que acontece aqui é que Jonatas, nesse momento, ele é a fase mais forte dessa relação de aliança. Ele é a fase mais comprometida do que Davi. Ele simplesmente poderia se ocultar, se silenciar, não dizer nada. Porque ele, na verdade, estava ouvindo seu pai. Se a gente for ver por esse lado, ele poderia obedecer seu pai, mas aquilo não era digno de uma aliança fiel. E nesse momento, Jonatas, ele procura Davi, avisa: olha, se esconde, esteja oculto, não apareça, porque meu pai procura matar-te. E essa é a sensação que a gente percebe como uma aliança pode ser testada e como uma aliança pode ser protegida. Protegida. Eu sei que não é fácil, mas nós protegemos a nossa aliança dentro do nosso coração. Amém, irmãos? É dentro da nossa mente que nós protegemos a nossa aliança. A nossa aliança começa a mexer dentro de nós. Eu quero dizer que o seu coração não pode ser conduzido pelo ódio e nem pela inveja. O versículo de número 8 do capítulo 18 fala a respeito disso. Então Saul se indignou, ele se envenenou, porque estava dominado pelo sentimento da inveja. Eu quero dizer que há um perigo muito grande. Se a gente for ver o versículo 11, versículo 12, olha o que está escrito. O versículo 11, versículo 12 do capítulo 18. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Versículo 12.
E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Eu quero dizer que quando o ódio ou a mágoa, irmão, isso é muito comum a nós. Quem aqui já não teve uma sensação de ser traído? Pessoas que você confiou, pessoas que você investiu, pessoas que você ali teve investimento de tempo, de dinheiro, de vida, de oração, e essas pessoas falharam com você. Falharam com você. Mas também falharam com Jesus. Nem todo mundo está condicional a honrar uma aliança. Mas o pior pode acontecer é justamente isso. Quando uma aliança é quebrada, ela gera dor. O que acontece é que o ciúme de Saul estava levando ele à loucura. O ciúme pode não parecer um grande pecado, mas na realidade está a um passo do assassinato. Está a um passo de uma grande tolice. Ele começa quando a pessoa seja dominada por essa raiva a uma pessoa, um rival, e começa a sentir esse sentimento. E é a hora que nós precisamos pedir ao Senhor o poder da unção da aliança. Imagine vocês, irmãos, quando Jesus estava no Getsemane, que ele sabia que estava bem próximo de ser entregue nas mãos dos pecadores. E muitas pessoas não aceitam, mas é a grande verdade que Jesus não estava ali vencendo o pecado, o diabo, o mundo como Deus. Não, ele estava vencendo como filho de Deus, como um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer que ele não teve nenhuma força sobrenatural para enfrentar o pecado, o diabo e o mundo. Ele enfrentou como um de nós, sem pecado. O que nós entendemos ali é que quando Jesus estava no Getsemane, que ele sofre aqueles horrores, que ele começa a pedir os seus discípulos estarem juntos com ele e começa a orar e a suar, e a Bíblia diz que ele começa a sangrar dos seus poros capilares, vasos sanguíneos começam a estourar, e ele começa a sangrar, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Jesus sentiu. Eu quero dizer que a aliança, ela sempre vai nos levar a um ponto de sentirmos, de sofrermos. Não pense que você é a única pessoa que está sofrendo por uma quebra de aliança, nada disso. Mas saiba de uma coisa, o aliançado sempre é vencedor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O aliançado é sempre vencedor. Mesmo que a pessoa quebre, mesmo que a pessoa não cumpra, problema dela. O que aconteceu com Jesus ali é que ele estava aliançado com a humanidade. Ele não poderia quebrar a aliança que ele havia feito e aceito para ser o Salvador. Mas isso também não impede de passar pelo processo de ser testado pela aliança, de proteger a aliança. E ele sente, por que Jesus sofre? Ele sofre porque ele vê o futuro. Ele sofre porque ele viu a cruz. Ele sofre porque ele viu os açoites. Ele sofre porque sentiu toda a humilhação, todo o escárnio. Ele sofre ali porque ele estava presenciando tudo que ia acontecer. Mas por que Jesus não desistiu, pastor? Por que Jesus não desistiu? Porque também ele, depois de tudo isso, ele me viu você, viu a humanidade salva, curada, fora dos domínios de Satanás.
Quando ele não desistiu, ele estava olhando por nós. Porque o poder da aliança é muito maior do que os agravos momentâneos. O processo faz parte. Lute pela sua aliança. Cuide da sua aliança. Proteja a sua aliança. Proteja o seu coração. Esteja pronto para pagar um preço, para não quebrar a sua aliança. Porque depois de tudo isso, tem vitória. Tem vitória. Irmãos, eu nunca vi um aliançado quebrado, lascado, não. Mas sempre vejo quebradores de aliança quebrados, desajustados. Sabe por quê? Porque a honra da aliança está em Deus. O nosso Deus é o Deus de aliança. É um Deus que leva em conta o que é acertado, o que está debaixo de comprometimento. O comprometimento é importante. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o teu coração tem que estar limpo. Sabe a forma como nós temos que pagar com aquele que quebra uma aliança conosco? Sabe como? Vamos ler Mateus, Estela, 5, 43 e 44. Essa forma que nós temos que dar resposta àqueles que quebram a aliança por nós. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E o que mais, irmãos? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a resposta que o teu coração tem que dar para essas pessoas que quebram aliança. Eu sei que passar por um processo de quebra de aliança é algo que machuca muito aqueles que já investiram, mas a nossa vida é essa. Para encerrar, irmãos, eu quero dizer que Saul morre, Jonatas morre. Mas há algo importante aqui. 2 Samuel capítulo 9, eu quero que você entenda isso, que agora Jonatas não estava mais presente. Davi poderia simplesmente deixar de lado aquilo que havia aliançado, porque eles fizeram uma aliança. No capítulo 20, falando a respeito de dar atenção à sua família. E quando Davi assume o trono, está em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi procura é: será que existe algum da família de Saul, de Jonas, a quem eu fiz aliança? Olha como é poderosa. Nesse momento, o poder da força da aliança estava em Davi. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de quem? De Jonatas. Vai. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Siba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Siba ao rei: ainda há um filho de quem? Jonatas, aleijado de ambos os pés. No momento em que Israel estava sendo atacado, a criada que cuidava do filho de Jonatas, Mefibosete, ela tropeçou e caiu. E essa criança sofreu fratura nas duas pernas. Mas mesmo assim conseguiu viver. Mas ficou uma criança aleijada.
e vivia num lugar que era inóspito, um lugar que ninguém tinha prazer em passar. Era um lugar de miséria, um lugar onde as pessoas não tinham nenhuma atração de passar. Sabe o que Davi fez? Pegou seus homens, vai em busca de Mefibosete. Irmãos, o poder da aliança. Davi poderia simplesmente, rei, dominando, o seu império estava próspero. Pensar num homem aleijado, da família do rei Saul, mas existia o poder da aliança. É muito profundo isso. Davi foi fiel. Esse momento, a honra da aliança não estava mais em Jonatas. A honra da aliança estava em Davi. Vá buscar. Traga ele para viver aqui no palácio. Vai comer na mesa do rei, da comida do rei. E tudo aquilo que era do seu pai será devolvido a ele. Irmãos, é só ler o texto. Mefibosete ficou com medo porque achou que Davi queria matá-lo, porque ele era herdeiro da família real. Davi traz, honra-o, coloca para se assentar na mesa, e a partir daquele dia, ele estaria na mesa do rei. O engraçado de tudo isso é que Davi insistiu procurar até encontrar Mefibosete. Um homem aleijado, mal cuidado, pobre, totalmente agravado pela circunstância física. Mas o que eu quero dizer, o poder da aliança comove os corações. Isso que eu quero dizer para você. A riqueza da multiplicação está justamente na honra da aliança. Como Davi foi honrado, ele também não agiu por menos com a aliança. Ele honrou com a multiplicação na vida de Mefibosete. Sabe, meu irmão, não mude o seu jeito de ser. Cuidado, guarde seu coração, porque é isso que o inimigo quer. Também faz comigo, vou dizer que sou longe disso. Não, o inimigo tenta colocar, sabe por quê? Para tentar tirar essa honra da aliança. Porque Deus vai honrar aqueles que honram a aliança. Não tem como. Eu quero que você saia daqui com essa mente, honra a tua aliança. A aliança que você tem com as pessoas, a aliança que você tem na sua empresa, a aliança que você tem com o seu pastor, com os membros, com os irmãos líderes, a aliança que você tem com os compromissos que você faz, honre, faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque Deus está presente na aliança que você se comprometeu. Às vezes nos pesa muito isso, e as pessoas acham que isso pode ser tratado de qualquer forma. Não pode ser tratado de qualquer forma. Como eu disse, lute pela sua aliança. Será testado a sua aliança. Proteja a sua aliança. Faça o que puder para que o seu coração não seja contaminado com aqueles que não honram a aliança. Guarde a sua mente. E a resposta certa para aqueles que são quebradores de aliança é Mateus 5, 43 e 44. A lei diz, amai aqueles que vos amam. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Essa é a resposta que nós temos que dar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe nossas famílias. E esse nível de honra é para toda a ação das nossas vidas, dentro do casamento, no relacionamento, na amizade, no trabalho, sabe? Dê a sua melhor condição de aliança com honra, porque a honra, ela vai voltar para você também na forma de multiplicação da tua aliança. Fique de pé em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Quem sabe, né, até você pode fortalecer a sua aliança, né?
Fortaleça a sua aliança com quem você tem essa aproximação, esse compromisso, sabe? Fortaleça mais ainda e deixe que o Espírito Santo trabalhe. Senhor, leve-nos em paz aos nossos lares, porque até aqui se Deus é por nós, e a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Eu e a minha casa, eu irei adiante de ti. Para que saibas, te chamar pelo teu nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, fiel comunhão, Divino Espírito Santo esteja com todos nós, irmãos, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: Deus abençoe, cumprimente um mais de um irmão, vai ficar com Deus.